na verdade, o Estado oligárquico pré-30, a Constituição de 1891, era uma Constituição antissocial, né? Ela foi uma Constituição na qual a questão social era inconstitucional. Esse foi o argumento utilizado nos debates na Câmara Federal durante todo o período, anos 10, 20, pelos liberais de então, né, de que a Constituição proibia ao Estado a regulação do mercado de trabalho. Então, não podia ter lei de proteção, né? O Estado oligárquico brasileiro tornou inconstitucional, então, a questão social. Isso mudou um pouco, justamente em 26, porque uma PEC, né, não era esse o nome que tinha então, mas era uma emenda constitucional, transferiu ao governo federal o poder de legislar sobre o mercado de trabalho, né? E aí se constituiu uma comissão para isso no Congresso, começou-se a formular um projeto de proteção social, etc. Isso a partir de 26. Então, até 26, ali em 26, nós temos uma mudança de patamar. Mas, apesar disso, apesar de uma comissão constituída no Congresso e tudo mais, não houve legislação. Quando o Vargas deu o golpe, ou fizeram a Revolução, o nome que vocês preferirem, quando fizeram a Revolução de 30, né, o Congresso estava às portas de promulgar uma legislação de proteção, que o Vargas fez imediatamente, né? Ele tomou o poder e imediatamente constituiu o Ministério do Trabalho e imediatamente começou a promulgar a legislação de proteção, que obviamente já estava vindo, né, já vinha em discussão, em algum momento ela apareceria. Então, nesse primeiro momento, né, e tem um capítulo que se chama o Estado oligárquico como Estado antissocial, que cobre tanto o Império quanto a República Velha, né, o ambiente social onde transitavam as classes trabalhadoras era um ambiente profundamente hostil, né, à possibilidade da construção de identidade de classe, ação coletiva de classe. Mostro os dados importantes da historiografia sobre a violência desmedida estatal contra as tentativas, contra as greves. Houve greves importantes no Brasil, em 1907, 1917 no Rio de Janeiro, 1918 em São Paulo. Houve greves importantes, né, algumas gerais, né, mas desbaratadas, em geral, com uma violência que, no caso da última greve, de 1919, o movimento sindical nunca mais se reergueu, né? Teve fundação do Partido Comunista em 22, houve enfim, tentativas de constituição de centrais sindicais e tudo mais, mas quando chegamos às portas da Revolução de 30, não é, o sindicalismo no Brasil, que foi louvado por vários historiadores, né, por seu caráter heróico e tudo mais, estava sobretudo aqui no centro-sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, menos no Nordeste, né? Mas, sobretudo, aqui estava totalmente desbaratado, tá certo? Ou bastante desbaratado, né? Quando Vargas chega e propõe a sua legislação, o início, né, da construção da sua legislação, encontrou um sindicalismo com baixíssimo poder de barganha no mercado de trabalho, em função desses aspectos que eu chamo a atenção, né, que tem a ver com a transição do trabalho escravo e com a construção de um certo tipo de sociabilidade no início do século, né, que trazia a herança da escravidão, né, de maneira muito forte, tanto em termos da repressão sobre o trabalho, quanto em termos da degradação, né, do trabalho manual. O trabalho manual, é bom dizer, ele foi visto como degradado, né, historicamente pelas elites, tá certo? Coube ao movimento sindical no mundo inteiro resgatar o trabalho manual, né, digo no livro, do ressaibo, da indignidade e da degradação. Coube ao movimento sindical construir uma identidade do trabalho baseada na solidariedade,
e na dignidade do trabalho. Uma ética do trabalho, portanto, baseada na solidariedade e na dignidade do trabalho manual. Uma ética do trabalho, isso não está no livro, isso está em discussões que vêm depois, uma ética do trabalho muito diferente da ética protestante lá do Weber. Tá certo? A ética protestante é uma ética burguesa do trabalho, mérito, né? Trabalho morigerado, etc. A identidade que o movimento sindical tentou construir no mundo, e construiu em alguns lugares, e tentou construir aqui também, foi uma identidade calcada na ideia da igualdade, né, e da solidariedade. Enquanto a do Weber era uma ideia calcada na desigualdade e no mérito. É muito diferente. Como eu disse, isso não está no texto, mas vem como sequência da discussão, a gente pode conversar depois. Então, eu fui lá atrás para mostrar justamente o enorme impacto da chegada do Vargas ao poder e o divisor de águas, que foi o projeto varguista de promoção integral do homem brasileiro, que bota entre aspas, porque isso está nos livros apologéticos do projeto varguista do Oliveira Viana e está também nos discursos do Vargas, né, que era ele mesmo que escrevia. Né. Vamos promover, né, vamos tratar da promoção integral do homem brasileiro. Né. Esse discurso, tá certo, era quase uma novidade completa no Brasil. O Vargas já falava disso lá, quando ele estava lá, enquanto um político importante no Rio Grande do Sul. Né? Isso, como eu falei, a partir de 26, 27, começa a aparecer em algumas frações das elites, mas ninguém nunca, sentado na cadeira da presidência da República, colocou como tarefa, né, a promoção integral do homem brasileiro. Tá certo? Nesses termos precisos. Né? Então, o projeto varguista foi um projeto de reconstrução da sociabilidade no Brasil, de promoção do trabalho, de uma posição de degradação, subordinação, a uma posição minimamente, ou pelo menos no discurso, né, que tivesse centralidade no projeto estatal, pelo menos no discurso. E é claro que nós sabemos que não foi só no discurso, porque, na sequência desse discurso, até 1900, em 1934, toda a legislação trabalhista que está sendo destruída pela reforma agora, né, já tinha sido instituída. Tudo que o de mais importante foi produzido em 4 anos. Né. Depois disso, foram pequenos adendos, acréscimos, veio o salário mínimo em 40, né, é importante, claro, que o salário mínimo é uma inovação importante, mas toda a legislação de proteção da mulher, do jovem, trabalho noturno, tudo foi instituído até 34. As medidas redistributivas mais importantes vieram sob o Estado Novo, sob ditadura. É claro que 30 a 34, a gente não pode dizer que o governo Vargas foi uma democracia. Não foi. Foi uma ditadura, do ponto de vista dos trabalhadores e da sociedade em geral. Quem lê os livros, a biografia do Lira Neto, que é muito minuciosa, né, sobre esse período, infelizmente saiu depois de eu ter escrito o livro, teria usado bastante, muito minuciosa sobre os primeiros 4 anos do governo Vargas, era uma ditadura. Né? Não tinha liberdade de imprensa, não tinha liberdade de organização sindical, a repressão policial foi brutal. A ideia que o Vargas construiu depois, que antes de mim, né, a questão social era uma questão de polícia, era só uma construção, né, da imagem do seu próprio projeto, porque, na prática, o governo Vargas foi tão ou mais repressivo em relação ao movimento sindical, mesmo antes de 37, do que os governos oligárquicos. Ainda assim, né, ditatorial, violento em relação aos trabalhadores, né, sobretudo violento em relação aos comunistas, né, violento em relação a qualquer dissidência do seu projeto de promoção integral do homem brasileiro. Estou promovendo a minha maneira, né, a nossa maneira, nós, grupo dominante, estamos promovendo a nossa maneira e não aceitamos dissidência em relação a isso. A dissidência foi duramente reprimida, né, morta, encarcerada, mandada para fora do Brasil. E esse é um elemento
do meu ponto de vista, é um dos aspectos do elemento duradouro da nossa desigualdade. O fato de que o Estado brasileiro jamais foi confrontado de maneira relevante, foi confrontado várias vezes, mas de maneira relevante por alguma coisa que eu posso chamar de antítese, né? As elites brasileiras não tiveram a antítese à vista, né, na fórmula, como foi o caso da social-democracia europeia, por exemplo, em que a Revolução Russa, ali do lado, e movimentos sindicais muito fortes e organizados, forçaram a ordem capitalista numa certa direção, arrancando, né, da ordem capitalista não só a democracia, mas direitos sociais e tudo mais. O nosso Estado e as nossas elites dominantes não confrontaram com a mesma intensidade, né, a antítese. O Zé Sérgio mostra nos textos dele que, claro que havia ação sindical, organização sindical, os historiadores brigam comigo, porque você não viu a categoria tal que se organizou, o sindicato tal. É verdade. Eu tinha o projeto tenho ainda o projeto de um segundo volume desse livro, em que eu vou tratar justamente da antítese, mas para mostrar como ela era fraca, né? Ela era importante, mas ela não foi forte o suficiente ou importante o suficiente para tirar do rumo, né, o projeto varguista de inclusão com repressão, inclusão com violência, e estabelecimento dos horizontes de expectativas dos trabalhadores organizados, né, por meio da decretação da legislação trabalhista. Os horizontes de expectativas dos nossos trabalhadores, esse é o argumento do final da primeira parte, foram definidos pela legislação trabalhista, né? A nova historiografia, que passou a valorizar a CLT e o seu poder de organização em lugar de desorganização, de promoção social em lugar de controle e repressão vem mostrando que a CLT, em muitos sentidos, né, ela passou a constituir a consciência de classe dos trabalhadores no Brasil, né? E essa nova historiografia tem a ver ela se baseia sobretudo no Thompson, evidentemente, e a ideia de construção de classe quer dizer, que a classe ela está presente no processo da sua construção, né? A classe não é alguma coisa que está na cabeça do analista, né? A classe não é o que o Lucas dizia, né? E a consciência de classe como alguma coisa atribuída pelo analista e tudo mais. A classe ela está presente no processo da construção da sua própria consciência. Então, o processo de construção varia, né, de lugar para lugar, de país para país, porque cada país tem a sua estrutura de classes e a sua luta política. E as classes se constroem nessa dinâmica. Então, no caso do Brasil, né, a legislação trabalhista e social ela foi constitutiva do que foi a luta de classes. E ela foi constitutiva do que foi o processo de construção de classe. E constitutiva da consciência de classe, né? Tem uma longa discussão disso no texto, e a minha hipótese é que esse projeto, por ter sido encarnado pelo Estado, né, não conseguiu ser furado pelas possíveis alternativas, né, a esse processo de construção de identidade. Quando começou, né, e aí eu tenho nesse livro, que se chama Work in Brazil, Essays in Historical and Economic Sociology, que saiu esse ano, mas está com data do ano passado, está disponível na rede de graça, tá? Mas tem uns exemplares aqui, para quem não gostar de ler em PDF. Esse é seu, Léo, mas tem outros 3. Aqui tem um capítulo em que eu tento dar um passo adiante nessa discussão, que termina a primeira parte do livro, tentando mostrar que, sim, houve uma importante organização no Brasil depois de 1945, que o Partido Comunista teve um papel central nessa organização, principalmente depois de 1958, quando os comunistas decidem que eles vão participar do jogo político e que eles vão interferir na luta política brasileira, né, que eles se aliam ao PTB para poder passam a disputar palmo a palmo
os sindicatos, federações e confederações existentes, né, eu mostro que o PCB foi um elemento central no processo de construção de classe no Brasil depois de 45 e, sobretudo, depois de 58. Né. Não se entende a dinâmica política brasileira nesse período sem referência a esse ponto. Qual ponto? Volto ao Vargas. O meu argumento é que o Vargas é o nome de um projeto, né? O Vargas, claro, era o representante desse projeto e era quem liderava. Então, quando eu falo Vargas, ouçam esse projeto, né? O Vargas tinha um projeto e ele o perseguiu de maneira consciente. Isso está nos seus discursos, está nas coisas que ele escreveu, né? A valorização integral do homem brasileiro significava a promoção. O Vargas queria impedir, não é, que a sua legislação social trouxesse para as cidades levas de imigrantes que poriam em perigo o seu projeto. Então, em 1930, ele faz um discurso dizendo que o Brasil tinha que fazer uma reforma agrária. 1930. O seu primeiro ou segundo discurso. Temos que fazer uma reforma agrária porque o projeto de promoção integral do homem brasileiro urbano, né, vai trazer levas de imigrantes, isso vai produzir pobreza e não sei o quê. Ele sabia que isso ia acontecer. Então, temos que fazer a reforma agrária. Não conseguiu fazer, a elite agrária brasileira não permitiu, né, e era ela que dava sustentação, e deu sustentação por um bom tempo, né. Ela era que financiava o Estado. A renda do Estado brasileiro vinha, sobretudo, de impostos sobre a exportação, né, do café. Então, nós éramos dependentes do café, né, e dos outros produtos agrícolas. Então, o Vargas não conseguiu fazer. Em 1940, ele disse de novo que o projeto estava em risco, porque a imigração estava trazendo pauperismo, a gente tinha que ocupar a Amazônia. Não dá para fazer reforma agrária, vamos ocupar a Amazônia, né? Também não aconteceu. Tá certo? O processo de ocupação da Amazônia começou a ocorrer nos anos 70 no Brasil, né? Vargas não conseguiu fazer a reforma agrária, não conseguiu expandir a fronteira agrícola para manter os trabalhadores no campo. O que aconteceu foi, então, a vinda de levas e levas de imigrantes para as cidades. Os imigrantes encontraram o quê nas grandes cidades? Não encontraram emprego para todos, mas encontraram emprego para alguns, emprego formal, proteção social, né? Vários desses imigrantes que chegaram às cidades grandes no Brasil não tinham papéis, não tinham registro de nascimento, né? Foram obrigados a ir atrás de registro de nascimento, porque você só podia tirar uma carteira de trabalho se você tivesse esse registro. Conseguir esse registro podia ser uma corrida séria de obstáculos, né? A carteira de trabalho era alguma coisa cara para trabalhadores em busca de emprego. Eles tinham que comprar a carteira de trabalho, né? Tem uma historiadora que chama Brodin Fisher, ela mostra que entre o trabalhador querer ter uma carteira de trabalho e conseguir um emprego formal depois de ter uma carteira de trabalho, né, vai um espaço enorme e um tempo enorme, um gasto enorme de energia. E nem todos conseguiram. Nem todos conseguiram a carteira de trabalho e a grande maioria não conseguiu o seu emprego formal. Mas a questão é que o emprego formal alimentou as expectativas dos trabalhadores migrantes. Eles estavam migrando para a cidade para melhorar de vida, para abandonar as suas condições miseráveis no campo, né, buscando melhores condições de vida. Essas melhores condições de vida estavam debaixo da proteção legal do mercado formal de trabalho. O fato de eles terem essa expectativa, isso é evidente, porque eu mostro dados sobre a emissão de carteiras de trabalho no Brasil a partir de 1940 e o crescimento da PEA urbana, né? A emissão de carteiras de trabalho até 1976 é mais de 3 vezes, ou quase 3 vezes maior do que o crescimento da PEA urbana, né? Então, as pessoas estão vindo para a cidade, mesmo que elas não conseguissem um emprego formal, elas iam atrás da sua carteira de trabalho, né? E boa parte das pessoas na cidade do Rio de Janeiro, né, quem não tinha
E na cidade de São Paulo, as pessoas não tinham carteira de identidade, mas tinham a sua carteira de trabalho. Né? Então, a ideia é que a carteira de trabalho funcionou como uma espécie... O Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu discuto bastante o conceito dele de cidadania regulada, para mostrar que a cidadania regulada, na verdade, era uma ordem muito porosa, né? E ela nunca foi o que Vanderlei construiu, né? Alguma coisa que você tem pré-cidadãos e cidadãos uma vez incluídos, né? As pessoas eram cidadãs e pré-cidadãs ao mesmo tempo, porque ficavam entrando e saindo do mercado formal, né? Ficavam na informalidade muito tempo, arrumavam outro bico formal e assim por diante. Era uma ordem muito porosa, né? Isso alimentou nas pessoas a expectativa recorrente de voltar ao emprego formal, de voltar a ter proteção, de voltar a ter salário mínimo, né? Direito à aposentadoria. Essa dinâmica, né, foi o legado mais importante do projeto varguista. Não ter conseguido incluir todo mundo, por causa do problema da não regulação do trabalho no campo, né, levou a que os trabalhadores precisassem lutar para tornar efetivos os direitos do trabalho. Esse é o ponto central que eu desenvolvo nesse capítulo que está, ou pelo menos que eu aprofundo no capítulo que está nesse novo livro, né. O movimento sindical, a partir de um certo momento da história do Brasil, tornou-se um elemento decisivo e central da construção estatal. Isso é, o movimento sindical foi quem deu efetividade prática à legislação trabalhista. Né? Até depois de 45, toda a luta sindical, a maior parte da luta sindical cotidiana, sem contar a atuação política no âmbito do parlamento e junto às elites, a ação cotidiana do movimento sindical no Brasil foi para dar validade à legislação trabalhista. E, nesse sentido, a ação sindical foi fundamental para a consolidação da ordem estatal. E a legislação trabalhista como um aspecto central dessa ordem estatal. Né? A legislação trabalhista, para dizer, como eu digo no livro, ela é constitutiva da sociabilidade que nós consolidamos no Brasil a partir de 1945. Né? Isso quer dizer que o Estado ele está dentro, ele penetrou, né, de maneira indelével, né, as relações sociais, né, a partir da constituição, da construção das aspirações dos trabalhadores, tá certo? Aspirações de inclusão e de melhoria de vida e de proteção. Sua consciência de classe, né? A consciência de classe não foi uma consciência revolucionária nesse sentido. Eu não estou falando dos sindicalistas, não, eu estou falando dos trabalhadores migrantes, da massa, né, que veio para as cidades, que foi liderada pelos comunistas, com certeza, né, mas também pelos socialistas e várias outras correntes, que eu trato nesse novo texto. Mas mesmo os comunistas, né, a sua ação principal, porque eles tinham que ganhar eleições sindicais, porque eles tinham que manter-se no poder, e já eu termino, não é? Eles tiveram que lutar pela efetividade da lei. Né? Então, os comunistas também foram decisivos no processo de consolidação da legislação trabalhista e do Estado capitalista no Brasil. A ordem burguesa no Brasil, né, teve um elemento central da sua consolidação na atuação do movimento sindical, que estava lutando para consolidar a legislação ao mesmo tempo que estava tentando fazer a revolução ali na frente. Né? As duas coisas estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Então, isso fecha a primeira parte do livro.